Num trabalho prático de topografia, um estudante de engenharia civil deve determinar a altura de um prédio situado em um terreno plano. Instalado o aparelho adequado num ponto do terreno, o topo do prédio é visto sob um ângulo de 60 graus. Afastando-se o aparelho mais 10 metros do edifício, seu topo passa a ser visto sob um ângulo de 45 graus. E aí, desprezando-se, aqui é importante, né? Desprezando-se a altura do aparelho, a altura do edifício em metros é igual a quanto? Então, a gente tem um terreno plano, certo? Aqui a gente tem um edifício, tá? Me perdoe aí o desenho, tá? Um edifício. E aí tem botou um aparelho lá no chão. E aqui é importante, né? Desprezando-se a altura do aparelho, então eu vou utilizar o aparelho como se ele estivesse no chão, certo? No chão. Então a gente tem aqui a nossa primeira visualização do topo, certo? Medindo aí que ele fala. Aqui, ó. O topo do prédio ele é visto sob o ângulo de 60 graus. Então aqui 60 graus. Tá? E aí ele afasta o aparelho mais 10 metros do edifício. Então aqui onde ele estava, ele vai andar 10 metros para o sentido contrário, né? Ou seja, ele vai se afastar mais 10 metros. Então a partir de 10 metros, ele não diz ali, não tem um ponto específico no desenho, mas aqui tem 10 metros, né? Vamos considerar assim. E ele também vai ver o topo desse prédio. E vai passar a ver, ele diz aí, sob um ângulo de 45 graus. Então aqui eu tenho mais um pedacinho. Um ângulo aí, medindo 45 graus. Então esse é o nosso desenho, tá? E aí ele fala, ele quer saber a altura do edifício, né? Eu posso chamar aqui a altura do edifício de H. Então, se esse edifício aí, né, foi feito perfeitamente, que é o que a gente sempre leva em consideração, a angulação aqui do terreno com o prédio, né, com o edifício, é um ângulo aí de 90 graus, né? Não sei se vocês estão vendo bem, está pequeno, né? Deixa eu dar um zoom aqui no desenho, que eu já peguei tudo que é importante para cá. Temos aí esse desenho. E a gente tem que descobrir o valor da altura, ou seja, o H. Então a gente tem que levar em consideração esses dois triângulos retângulos que foram formados, né? Primeiro esse triângulo aqui de 60 graus, que eu não sei muita coisa dele. Vou chamar, ó, esse tamanho aqui do primeiro ponto até o edifício de X, não tenho nada, mas vou chamar de X, tá? Só para a gente concluir aí o nosso problema. E analisando esse triângulo, o que eu vou fazer? Vou usar a trigonometria, que vai ajudar a gente aí. Então a gente tem o ângulo de 60 graus, a gente tem um ângulo reto, lógico. A gente tem o H, que é o cateto oposto aos 60 graus, ou seja, aquele cateto que não encosta no 60. E a gente tem o X, que é o cateto adjacente, que é o que encosta no 60, tá? E aquele lado que não encosta no ângulo reto é o que a gente chama de hipotenusa. Então a gente tem aqui a hipotenusa e os outros dois catetos aí. Cateto oposto é o H, cateto adjacente é o 60. E aí, com relação ao soca à toa, a gente tem aí, ó, o cateto oposto, que é o O, e a gente tem o X, que a gente chamou de X aí, que é o cateto adjacente, que é o A. Então, a única razão trigonométrica que usa dois ao mesmo tempo é o TOA. E o TOA é o T de tangente. Então, a gente vai calcular aí a tangente de 60 graus. E tangente de 60 é o TOA nessa ordem, né? O O em cima, que é o cateto oposto, H, sobre o A, que é o adjacente embaixo, que é X. Beleza? Então, a gente sabe aí a tangente de 60. Pode parecer que não vai ajudar muito, né? Porque a gente tem aí uma equação com duas incógnitas, mas a gente vai pegar duas equações, né? Do outro triângulo de 45 também. Então, aqui desse outro triângulo de 45, a gente vai fazer o mesmo pensamento.
Vou apagar essa aqui, a hipotenusa. A gente tem o oposto ao ângulo reto, esse lado aqui, que é a hipotenusa. O H continua sendo o cateto oposto do 45, que é aquele cateto que não encosta nele. Só lembrando, né? Agora eu estou levando em consideração esse triângulo todo. Esquece esse segmento aqui dos 60 graus. Estou pegando o triângulo grandão. E o cateto adjacente agora é esse pedaço todo aqui, ó, que vai do pé do edifício até esse ponto aqui, o segundo local ali do equipamento. E esse segmento todo seria aí o cateto adjacente, que é o pedacinho X mais o pedacinho 10. Então é X mais 10. Beleza? Então aqui a gente vai fazer também a tangente, que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Então tangente de 45 vai ser igual cateto oposto H sobre cateto adjacente, que a gente viu aí que é o X mais 10. Certo? Agora a gente vai trabalhar com essas duas equações aí, certo? E para trabalhar com elas, a gente vai precisar cantar aquela belíssima canção dos ângulos, né? Do ângulo de 30, ângulo de 45, ângulo de 60. Em que a gente tem que saber aí o seno, cosseno e a tangente. Então a gente tem aí, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, veja só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então aqui a gente tem, ó, o que a gente vai usar, a tangente de 60 e a tangente de 45. Esses valores aí que a gente vai usar. Então esse daqui vai ficar, a do 60 vai ficar raiz de 3, que é a tangente de 60, igual a h sobre x. Beleza? Então aqui eu sei o que eu posso fazer, né? Multiplicar cruzado, certo? Multiplicar cruzado. Então se eu multiplicar isso aqui cruzado, eu vou ter que x raiz de 3 é igual a h, tá? E o que eu vou fazer, né? Eu tenho duas equações e duas incógnitas, uma x e uma h. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar os valores de x e depois eu vou igualar, certo? Então, aqui, ó, o que eu vou fazer nesse x raiz de 3 igual a h? Eu vou passar o h para o outro lado dividindo. Desculpa, né? O raiz de 3 para o outro lado dividindo. Então, eu vou ficar com h raiz de 3. Então, esse aqui é o valor de x. E vou fazer o mesmo pensamento com a tangente aí de 45, tá? Então, vamos lá, ó. Tangente de 45, eu vi aqui que é 1. Então, vou trocar. Então, vou ficar com 1 igual a h sobre x mais 10. Beleza? E agora eu vou fazer o mesmo esquema, né? Vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ficar com x vezes 1 vai dar x. 1 vezes 10 vai dar 10 igual a h. Então, o x vai ser igual a h menos 10. Então, eu tenho aqui os dois valores de x, certo? Então, o x é igual a h menos 10 e o x é igual a h sobre raiz de 3. Então, eu vou juntar essas duas informações em uma equação só. Então, eu vou pegar aqui, ó, o h menos 10 vai ser igual ao h sobre raiz de 3, certo? Porque os dois são iguais a x. Então, um vai ser igual ao outro. E agora eu consigo resolver aí para encontrar o valor de h. Porque agora eu fiquei com uma equação só, com uma única incógnita. Beleza? Então, agora é só multiplicar cruzado e vai embora. Então, eu vou ter aí, ó, h menos 10 vezes raiz de 3. Vou puxar aqui para o lado, tá? H menos 10 vezes raiz de 3 vai ser h raiz de 3 menos 10 raiz de 3 igual a h. Tá? Como eu quero saber o valor do h, eu vou passar tudo que tem h para a esquerda. Então, esse h vem menos h. E esse menos 10 raiz de 3 vai passar para a direita. Então, vai ficar 10 raiz de 3. Beleza? E aí, aqui, como eu quero isolar o h, certo? Eu quero isolar o h, porque eu quero saber o valor de h igual a alguma coisa.
eu vou botar esse h que aparece aqui em evidência. Então, eu trago ele aqui para frente e vai me sobrar o raiz de 3 menos 1. Nota que se eu fizer a distributiva, né, h vezes raiz de 3, eu vou voltar para o h raiz de 3 ali de cima. E se eu fizer o h menos 1, eu volto para o h que está ali em cima. Então, tá ok aí a minha fatoração. E agora esse h, esse raiz de 3 menos 1, como ele está multiplicando pelo h, ele vai passar dividindo. Então, h igual a 10 raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Beleza? Então, esse aqui é o valor de h. Pode parecer estranho, mas é exatamente o que aparece aqui nas opções. Ó. 10 raiz de 3 menos 1. Letra C, de Cláudio.